Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 9, que tem como título Avivamento Pentecostal no Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Utilize nossos vídeos também na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, nós temos aqui um Pix, e você pode contribuir voluntariamente. Nós estamos também ajudando na construção de 2 igrejinhas no sertão do nosso estado, no interior do nosso estado, no campo de Parnamirim. Se você quiser contribuir também, será muito bem-vindo e que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O texto áureo diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam." Está em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. A verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção do texto sagrado no nosso comentário. A palavra-chave é Pentecoste. Nesta lição, nós iremos aqui abordar basicamente 3 objetivos, cada um referente a um ponto específico da lição. Primeiro é mostrar que o avivamento de Atos se repete no Brasil. Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento. E terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Hoje nós vamos ver um pouco do que foi a história do movimento pentecostal aqui no Brasil. Com a chegada de Daniel Berg Gunavingre em terras brasileiras, a mensagem pentecostal ela foi propagada aqui e Deus abençoou com sinais e milagres, confirmando a mensagem do evangelho por meio do movimento pentecostal. A instrumentalidade desses 2 missionários aqui no Brasil foi importante para a propagação do evangelho por meio do movimento pentecostal. E nós iremos aqui ver uma parte da história do movimento pentecostal da nossa igreja. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, seja para fazer um resumo, ou melhor, uma revisão da aula, ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim você o desejar. O primeiro ponto da lição: o movimento de Atos se repete no Brasil. O número 1, Pentecostes entre os salvos. No início de Atos capítulo 19, Paulo ele chega na cidade de Éfeso e ele encontra ali alguns discípulos. No versículo 2 do mesmo capítulo, Paulo ele faz uma pergunta para os discípulos que ele encontra ali: "Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes?" O comentarista ele faz alguns apontamentos a respeito desta pergunta, que pode variar de acordo com as versões da Bíblia. "Tendo crido, recebestes o Espírito Santo?" Ou ainda, "Recebeste já o Espírito Santo depois de crer?" Esta pergunta que Paulo faz aos discípulos mostra aqui um fato interessante. Os discípulos de Éfeso, eles já haviam recebido o batismo de João. E agora, Paulo pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo. Note, aqui em Atos capítulo 19, nos versículos 3 em diante, mostra que os discípulos já conheciam o batismo de João. E agora, Paulo estava apresentando a mensagem daquele que João anunciou como sendo ele que iria batizar com o Espírito Santo. E quando Paulo, assim, esclarece aos irmãos, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Note que na sequência do texto, nos versículos 5 e 6, Paulo, ele batiza em nome do Senhor Jesus, diz o texto, "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus", batismo em água. Logo em seguida, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. O batismo no Espírito Santo. Aqui mostra 2 coisas distintas que os discípulos de Éfeso receberam. O batismo em nome do Senhor Jesus, eles já tinham fé salvífica e em seguida receberam o batismo no Espírito Santo com a imposição de mãos. O número 2, a plenitude do Espírito Santo. Nós já vimos em lições anteriores que a experiência da salvação é distinta do batismo no Espírito Santo. São 2 experiências distintas que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Em especial nesse capítulo 19, nós vemos aqui
anteriormente. Uma é a experiência da salvação e outra, o batismo no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Mais uma vez, vou repetir o texto. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo em água. Aqui mostra a autoridade com que os discípulos eram batizados, ou melhor, a autoridade do nome que eles invocavam para batizar aqueles que criam. Segundo, verso 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Note, a evidência física externa do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Falavam em línguas e profetizavam, o dom que eles recebiam logo em seguida. O número 3, chamados por Deus. Algo semelhante ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos, aconteceu também em território brasileiro. Aqui, por meio da instrumentalidade de Daniel Berg e Gunaving, Deus os usou para trazer a mensagem pentecostal do batismo no Espírito Santo. Eles chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910. E a experiência de Atos dos Apóstolos se repetiu em terras brasileiras. O comentarista, ele faz alguns apontamentos aqui, mostrando que no século XX, ou no início do século XX, já haviam igrejas históricas aqui e cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca o batismo no Espírito Santo. E Deus usou Daniel Berg e Gunaving para mostrar aos cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. E era possível o cristão ele ser avivado mais uma vez, recebendo essa promessa de Deus dada em Atos dos Apóstolos e repetida aqui no nosso Brasil. O segundo ponto, o nascimento de um novo movimento. O número 1, a pregação do avivamento pentecostal. A mensagem pentecostal trazida por Daniel Berg e Gunaving causou incômodo e preocupação nas igrejas tradicionais. Os pastores dessas igrejas não aceitaram a mensagem pentecostal trazida pelos missionários, mas houve alguns irmãos que receberam essa mensagem e foram batizados no Espírito Santo. O comentarista ele faz alguns apontamentos aqui, mostrando algumas experiências de irmãos que receberam o batismo no Espírito Santo no início do movimento pentecostal aqui no Brasil. Celina Albuquerque, ela aceitou a mensagem e ficou orando em casa, pedindo a Deus confirmação. E Deus confirmou, dando o dom do Espírito Santo a Celina Albuquerque, que foi considerada, ou é considerada, a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos também foram batizados no Espírito Santo. E a direção da igreja não concordou com este movimento, não aceitando a mensagem. Fez uma reunião com os irmãos e aqueles que concordaram foram convidados a se retirar da igreja. 9 irmãos assim o fizeram. Inicia então a história do movimento pentecostal aqui no Brasil. O número 2, crescimento e perseguição. A perseguição ao movimento pentecostal se deu principalmente na esfera litúrgica e entre outras também. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor, apesar de toda a perseguição sofrida, ele deu livramentos ao seu povo. Alguns pontos aqui, o comentarista, ele mostra em relação à perseguição e aos livramentos. No Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Um deles sacou um punhal contra um dos missionários, Gunaving, e a irmã Celina impediu o crime. Em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Porém, o Senhor deu livramento em todas as ocasiões. O Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O número 3, curas divinas. Se no início do movimento pentecostal aqui no Brasil houve perseguições, nós temos registro que também houve grandes e gloriosas intervenções de Deus na vida do seu povo. Algumas delas estão registradas no Diário de um Pioneiro. Temos uma relação aqui de alguns milagres que Deus realizou na sua obra aqui no Brasil, utilizando a instrumentalidade do seu povo.
mas nós pontuamos aqui o último deles, que é uma criança voltou à vida. Diz o comentarista, um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Essas intervenções de Deus na vida do seu povo, confirmando a mensagem, confirmando a obra, nós encontramos em Marcos capítulo 16, versículo 20, onde diz que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Note que é o Senhor Jesus quem confirma a mensagem, a palavra, quando os discípulos pregam com sinais, ou seja, com milagres, seguindo aqueles que acreditam. E os milagres que estão registrados a partir do versículo 16, nesse mesmo contexto, é salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal. O número 1, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual aqui no Brasil fez com que a nossa igreja buscasse um modelo de crescimento centrífugo, isto é, de dentro para fora. Iniciamos a evangelização em uma pequena casa ou mesmo salão. Ali evangelizamos casas, ruas, bairros, hospitais, escolas, feiras livres e assim por diante. À medida que o trabalho cresce, nós procuramos um local mais amplo. Isso mostrando a mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus mandou a igreja pregar, a igreja anunciar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note, a expressão tanto em pode significar ou mostrar um modelo de evangelização simultâneo, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas para alcançar um modelo simultâneo de evangelização em várias partes, nós devemos começar em Jerusalém, ou seja, um local onde o evangelho possa se expandir. Em Atos 1:8 se iniciou-se, ou melhor, iniciou a evangelização, esperando o avivamento, esperando o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, a promessa que o Senhor Jesus deixou em Jerusalém, e depois se espalhou para diversas partes do mundo, chegando à capital do Império Romano. Assim, nós acreditamos também nesse modelo centrífugo, de dentro para fora, alcançando, primeiramente, os pequenos pontos de ruas, casas, bairros, hospitais, escolas, feiras livres e assim por diante, e assim o evangelho é anunciado, a mensagem avivada, pentecostal, é anunciada por meio da pregação do evangelho. Número 2, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não têm crescido buscando crentes de outras igrejas. Não, mas os pentecostais, eles evangelizam e discipulam, cumprindo o ID do Senhor. Segundo dados do IBGE de 2010, os evangélicos somam cerca de 42 milhões no Brasil, e a maioria deles são pentecostais. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós fizemos aqui um pequeno esboço com as palavras-chave, tirado do nosso esquema resumo, tendo como base a nossa lição. Os pentecostais no Brasil, Atos no Brasil, nascimento do movimento e expansão do avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, antes do avivamento pentecostal chegar aqui no Brasil, predominava o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não aceitava o batismo no Espírito Santo, com evidência física em falar em outras línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Isso são marca do movimento pentecostal aqui no Brasil. Que nós possamos crer que Jesus é o mesmo e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo e capacita o cristão a cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus à sua igreja. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.